No episódio anterior, depois de roubar uma quantidade absurda de cristais de energia dos outros participantes, nosso garoto percebeu uma coisa: caçar inimigos um por um era lento demais. Então ele fez algo mais insano. Ele juntou todos os cristais e se transformou na isca perfeita. E quando morderam a isca, foi como um peixe pulando diretamente para um barril. De volta ao presente, nosso garoto não precisava nem atacar mais. A mensagem já estava clara: resistir era inútil. Com um suspiro, Tang foi o primeiro a ceder. Entregou seus cristais. E então, um por um, todos começaram a fazer o mesmo. Até mesmo os marechais. Por mais que quisessem resistir, eles sabiam. Não havia escolha. Com sua energia psíquica, nosso garoto puxou todos os cristais até si, pesando tudo aquilo em suas mãos, antes de adicioná-los ao seu estoque crescente. Satisfeito, ele apenas pensa: isso já foi um bom aquecimento. Sem dizer mais nada, ele salta aos céus e desaparece. Mas sua mente já estava em outro lugar. Sua próxima luta contra os próprios santos marciais. E isso, sim, era algo que valia a pena. Enquanto isso, os sobreviventes finalmente respiram aliviado. Alguns ainda não conseguiam acreditar que ainda estavam vivos. Tudo o que precisaram fazer foi entregar seus cristais. Dong Shangyi observa nosso garoto sumir. Então sente um arrepio profundo. Aquilo era aterrador. Um homem que nem sequer alcançou o 9º nível acabou com todos eles, sem esforços. Ele não sabia, mas aquele homem era o próprio Lucian. E olhando para trás, todas as vezes que ele tentou provar sua superioridade desafiando grandes mestres, parecia agora uma piada. O mundo estava cheio de monstros, e ele não era nem perto do topo. Enquanto isso, os marciais apenas balançam a cabeça. Ninguém esperava que um prodígio tão absurdo surgisse do oeste. Um deles suspira, outro fecha os punhos, irritado. Se o deus militar tivesse aqui, talvez tivéssemos uma chance. Mas o careca apenas ri. Que interessante. Se o Lucian estivesse aqui, o sobrinho de Herald não duraria nem um minuto. Ainda assim, um deles havia sido cauteloso. Ele tinha escondido uma pequena parte dos cristais antes de surgir ali, só por segurança. Ele olha ao redor, todos machucados, destruídos, e percebe algo curioso. Ele e seus homens saíram ilesos. Talvez a sorte estivesse do lado deles. Chega por hoje. Vamos beber e esquecer isso. Enquanto isso, na Ilha dos Mil Santos, o caos era outro. Uma multidão cerca Herald, bombardeando ele com perguntas. Aquele monstro é mesmo seu sobrinho? Até Cumberland, sempre calmo, se aproxima com desconfiança. Como um lutador de 8º nível pode ser tão dominante? Chamá-lo de prodígio já não era o suficiente. Se continuasse evoluindo assim, um dia ele ficaria no mesmo nível deles. Mas a admiração sempre vinha acompanhada de inveja. Uma voz zombeteira corta um ambiente. Um monstro desses, vindo da família do Herald? Difícil acreditar. Enquanto isso, Fiona era a mais feliz de todas. Afinal, aquele homem era quem ela tinha escolhido. Ela se vira animada para o pai. O que você precisa ver mais, hein, pai? Ele é perfeito. Cumberland fica em silêncio por um momento, pensativo, e então responde: caráter e temperamento ainda precisam ser avaliados. Vamos conversar quando ele aparecer. Mas Fiona percebe, mesmo sem admitir, o pai estava começando a ceder. E isso já era uma vitória. Do outro lado, Wan ainda estava em choque. Tang não resistiu a nenhum golpe. E ainda assim, aquele homem poupou tudo. Sua mãe, igualmente surpresa, admite: se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu nunca acreditaria. Um talento assim não é deste mundo. Mas então surge uma dúvida: quem poderia ser comparado a ele? Ela já sabia a resposta. E só de pensar nisso, sua cabeça dói. O mundo estava mudando rápido demais. Talentos absurdos surgindo, que quebravam toda a lógica. Curiosa, Wan pergunta: você está pensando no Lucian também, mãe? Ela lembra de um rumor, desde que ele quase se tornou um discípulo de Tanjiro Kamado. Sua mãe olha para Tanjiro Kamado, sem se importar se ele ouviria, e comenta casualmente: o santo marcial de Jade encontrou inúmeros talentos ao longo da vida, mas deixou escapar o mais brilhante de todos. Com um leve sorriso, ela conclui: imagine que ele esteja cheio de arrependimentos agora. Tanjiro Kamado finge não ouvir, mas seus olhos escurecem, fixos na tela. Enquanto isso, mesmo após perderem tudo, alguns competidores ainda resistem. Ainda havia tempo na primeira fase. Eles continuam coletando o que podiam, mas não importava o quanto tentaram. O total combinado mal chegava a 132 quilos, nenhum quinto dos anos anteriores. No topo da torre, os santos marciais não se surpreendem. Eles sabiam muito bem onde estava o verdadeiro prêmio, mas havia um problema. O responsável por tudo aquilo desapareceu. Alguns começam a perder a paciência. Olhares acusadores se voltam para Herald novamente. Ele não quebrou a pulseira e fugiu, não é, Herald? Outro completa: se algo der errado, a responsabilidade será toda sua. Todos encaram Herald, esperando uma resposta, mas ele não tem nenhuma. Engole seco. O suor escorre pelo seu rosto. Como ele poderia prever as ações daquele monstro? Lucian não era um humano comum. Ele era um desastre ambulante. Se ele decidisse sumir com centenas de
adquirir de cristais, o que alguém poderia fazer? Mas no fim, a lógica não importava, porque todos ali já tinham tomado uma decisão. Lucian era sobrinho de Herald, e se tudo desse errado, seria ele o responsável por pagar o preço. Sem opções, tudo que Herald podia fazer era rezar em silêncio, torcer para que aquele monstro voltasse vivo. De repente, todos os olhares se voltam para Tanjiro Kamado, porque ele havia acabado de dizer: ele está aqui. No horizonte, o mar começa a brilhar, as águas se agitam, e então um colossal bloco de cristal de energia emerge das ondas, uma figura caminhando sobre o oceano, tão rápido que seu corpo se torna apenas um borrão entre a névoa do mar. Em segundos, ele pisa na costa. Os santos marciais já tinham visto de tudo, mas aquilo era diferente. A presença daquele cristal era esmagadora. Um deles corre para medir, e então o resultado aparece. Aquilo tinha 545 quilos. O silêncio dura um segundo, e então explode em comemoração. Até os mais frios não conseguem esconder o choque. Cumberland observa pela janela e sorri. Aquilo superava um recorde superior por quase metade. Isso significava uma coisa: todos ali receberiam recompensas, muito além do esperado. Com autoridade, ele declara: a vitória final e a glória pertence a você. Diga seu nome, para que todos se lembrem. Ao lado dele, Fiona dá um passo à frente. Seus olhos brilham, não havia dúvida. Era ele, o único digno, o homem que ele escolheu. A multidão vibra, mas nem todos estavam felizes. Havia admiração, mas também inveja e ciúmes. E então, nosso garoto finalmente fala, educado, calmo, mas antes de dizer seu nome, ele faz um pedido. Ele olha para a torre. Cumberland fica sério e diz: fale. Lucian faz uma leve reverência, respeitoso, mas então suas palavras caem como um trovão. Com todo o respeito, como um grupo de inúteis se sente no topo dessa torre, e ainda assim se chamam de santos. Um silêncio absoluto cai sobre aquele local. Cumberland pisca, sem acreditar no que ouviu, mas então um sorriso surge, frio, provocador, sem medo algum, e no instante seguinte, seu disfarce se quebra. Sua verdadeira presença explode. Lin Jong-yu é a primeira a reconhecer, mas já era tarde. A energia de Lucian dispara, seus olhos encaram a torre, e sua intenção é clara: destruir tudo. Ele golpeia o chão, uma explosão gigantesca acontece, a terra se parte, a torre começa a cair, o céu se enche de poeira e destroços. Os santos marciais saltam imediatamente, cercando ele, e então, das ruínas, Cumberland emerge, furioso. Quem é você? Responda! Um soco direto no rosto. Cumberland é lançado como um boneco, destruindo tudo ao redor. Lucian nem olha, apenas diz: quer saber quem eu sou? Então me vença. Aí sim vou dizer meu nome. Cumberland avança novamente, e novamente é arremessado. Agora sem elegância, nariz quebrado, orgulho destruído. Ele grita: o que todos vocês estão esperando? Ataquem! Num piscar de olhos, o pé de Lucian desaparece, e quando aparece, está enfiado na cara de Cumberland e o esmaga no chão. Todos ficam em silêncio, ninguém se move, porque o que acabaram de ver era impossível. O presidente da Associação Mundial Marcial, um dos top 5 santos marciais do planeta, sendo pisado como lixo. Eles tinham alguma chance? Por um segundo, o medo domina, mas então a ganância fala mais alto. Em vez de atacar Lucian, todos avançam para o cristal. 545 quilos era isso que importava, mas antes que tocassem, uma voz corta o ar: os espólios pertencem ao vencedor. Vocês ousam quebrar as regras? Um dos santos marciais congela, mas já era tarde demais. Um buraco se abre sobre seu peito, silencioso, sem dor. Um segundo depois, ele cai, morto. E então, outro, e outro, e outro, como marionetes com os fios cortados. Lucian observa, decepcionado. Esses são chamados santos? Parecem experimentos fracassados. Ele encara os demais. Mas alguém quer ser ganancioso? Ninguém se move, porque agora todos entenderam. Isso não era uma luta, era um massacre completo. Alguém pergunta a Herald: quem é esse homem, Herald? Mas nem ele sabe o que responder. Lucian então ergue a mão e declara: no 37º ano marcial, na Ilha dos Mil Santos, 219 santos marciais lutaram contra Lucian, todos derrotados. Sua mão então desce. Um estrondo gigantesco acontece naquele local. A ilha inteira treme. Uma pressão absurda se espalha. Alguns ainda resistem, invocando seus avatares marciais, gigantes, imponentes. Mas Lucian permanece parado, em cima do cristal. De longe, Uou o reconhece. Don Shang-Yi também. Wan finalmente entende. Não pode ser. Ele estava se segurando esse tempo todo? Enquanto isso, alguns santos marciais riem, outros tremem. Claro, só podia ser ele. Agora, todos tinham certeza. Ele não era apenas
um prodígio. Ele era o deus marcial. E tê-lo ao seu lado significava dominar o futuro. Fiona é puxada para trás, confusa, abalada. Aquele homem era para ser o parceiro dela, mas ele mudou de rosto, espancou seu pai e enfrentou todo sozinho. Mas Lucian não estava interessado neles. Seu olhar se fixa em um único homem, Tanjiro Kamado. Vai usar seu avatar ou quer apanhar primeiro? Ele já havia destruído projeções dele inúmeras vezes na Torre Divina, mas agora era diferente. Agora era o verdadeiro. Tanjiro Kamado não responde, apenas taca sua espada, desliza 2 dedos pela lâmina, inflando sua vontade marcial. Ele levanta a espada lentamente e então corta o ar. Uma onda de energia gigantesca atravessa o campo, tão rápido que quase não pode ser vista. Li Jong observa e diz: esse golpe é o fim dele. E se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, peço humildemente que deixe seu like e se inscreva no canal, pois isso me ajuda demais e não custa absolutamente nada para você. Também se inscreva, dá essa moral aí. Já tem mais vídeos de Tenkaichi Nihon, então se prepare porque a loucura está prestes a começar lá naquele mangá.